Eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos, da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Graça e paz, mais uma aula sobre o profeta Isaías, sobre o livro de Isaías. Hoje a gente vai falar sobre os capítulos 17 e 18. Então, para nós iniciarmos, vamos começar com oração. Deixa eu ver quem que vai orar hoje por nós. Peterson, pode orar por nós? Mas, pessoal, posso sim, professor? Senhor Deus, querido Pai, te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai, te peço que o Senhor abençoe nossos professores, Pai, graças por toda a dedicação que eles têm para como ensino da Tua palavra, Senhor. Abençoe os meus irmãos, Pai, que estão aqui também nessa sala, que o Senhor possa nos dar conhecimento, Senhor, e que todo dia nós possamos nos apaixonar muito mais por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente tem aluno novo, é a Clívia. Seja bem-vinda, Clívia, no nosso grupo de escola bíblica. Seja bem-vinda, Clívia. Obrigada. Amém. A gente está estudando o livro de Isaías, hoje a gente está no capítulo 17 e 18, e assim que a gente vencer aí o desafio de subir essas aulas aí para o YouTube, aí você vai ter oportunidade também, né, depois se você quiser, de rever as aulas anteriores, tá bom? Tem mais alguém hoje que está iniciando? Não, só a Clívia, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu pôr a apresentação aqui. Estão vendo todos? Sim, Damasco e Efraim. Isso. Vamos continuar aí com as profecias, né, do profeta Isaías, continuação. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre Damasco e Efraim aqui como o reino do norte, né? Então, hoje a gente vai do capítulo 17, 1 até o capítulo 18, versículo 7. Eu refiz, né, o cronograma desse semestre, e a gente vai conseguir chegar aí até o capítulo 42, né, Pastor Paulo? Acho 42 ou 43. E a gente vai finalizar, né, esse estudo no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Mas aí agora o cronograma a gente vai, em média, né, nós vamos estudar 2 capítulos por aula. E aí depois eu vou colocar no grupo da Escola Bíblica também, porque aí vocês podem ler o capítulo antecipadamente, anotar aí as dúvidas, né, o que não entendeu, para a nossa aula ficar mais dinâmica, tá bom? Estamos com um projeto de terminar a aula pelo menos 21h20, para ter 10 minutinhos aí de perguntas e respostas, tá bom? Mas hoje é tranquilo, hoje não, os 2 capítulos não são muito complicados, não, tá bom? Então, vamos lá. Nós continuamos com o mesmo tema
que nós discutimos na aula passada, que foi aquela aliança, né, que Acaz tinha feito com o rei da Assíria, para que eles ajudassem, né, que a Assíria ajudasse o reino, né, do Judá, Acaz, contra a Síria, que era aí o rei Rezim, e a tribo do norte, aqui chamado de Efraim, que era o rei Peca. Então, a gente continua nesse mesmo contexto que nós lemos na semana passada. Ele está em 2 Reis 16, 1 a 9, e que é o mesmo assunto também que o próprio Isaías tinha mencionado no capítulo 7, né, versículos 3 e 9, quando a gente passou por esse capítulo, né, que Deus tinha mandado Isaías lá falar com Acaz, tinha pedido para que Acaz pedisse um sinal, porque Deus estaria com ele, mas Acaz não pediu um sinal, né, não escolheu, não decidiu confiar somente no Senhor, e procurou uma aliança política, né, com o rei da Síria e com o próprio rei do norte. Então, a gente relembrou, né, esse tema na aula passada. Eu até fiz um resuminho aqui para vocês, 2 Reis 16, conta os atos de Acaz. Mesmo assim, Deus ainda manda Isaías falar com ele, está no capítulo 7, para pedir um sinal, mas ele toma uma decisão de recusar, né? O rei Acaz foi um rei muito mau, fez coisas terríveis, que vocês podem ler aí no capítulo 16, e as coisas vão acontecendo, né? Então, já havia 12 anos que Acaz estava como rei de Judá, né? Quando Oséias, que era o rei do Reino do Norte, assassina Peca e torna-se rei em Samaria. Ele reina 9 anos, até o Reino do Norte desaparecer pela invasão dos assírios. Isso aconteceu no ano de 721, pelo rei assírio Salmanaser V. Acaz foi substituído pelo rei Ezequias, que foi um bom rei, no 3º ano do reinado de Oséias, e no 4º ano do reinado de Oséias, Samaria foi invadida, fica 3 anos sitiada, e em 721 ela é deportada. Então, por 10 anos, a gente vai ver que Ezequias reina com Acaz ainda vivo, mas separado do trono. Acaz morre no ano de 715, 14 anos depois, no ano 701, Senaqueribe, né, rei da Assíria, tenta invadir Judá, e a gente vai ver essa história no capítulos 36 e 37 de Isaías, tá? Por que eu estou mencionando isso? Porque aqui nesse capítulo 18 é mencionado essa situação aí de Senaqueribe, tá bom? Então, olha, ele começa esse oráculo, né, essa profecia, demonstrando que a aliança que Acaz tem que fazer, ela foi uma aliança inócua, né? Ela falhou. E é isso que ele vai mencionar aqui nos versículos de 1 a 6. Então, como que o comentarista, né, do livro que a gente está usando como referência, ele inicia o comentário. Ele diz assim, olha, uma vez que Acaz preferiu a ajuda da Assíria, isso constituiu abandono do Senhor e da segurança que ele fornece. Por isso, tanto eles quanto a força em que confiaram viriam a perecer. Ele está dando o tema, por que aqui, nesse capítulo 17, Isaías tanto profere uma sentença para Damasco quanto para Efraim. Porque os dois, né, a aliança, né, demonstrando assim que a aliança dos dois ela foi infrutífera, né, uma aliança que falha, e por isso tem sentença para ambos os lados. Então ele começa assim, advertência contra Damasco, Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. No versículo 2, suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão. Então, aqui o primeiro ponto aqui, ele está demonstrando a ruína da cidade,
que não será mais habitada. Quando ele fala, né, que elas serão entregues ao rebanho que ali se deitarão, ele quer dizer que ela deixará de ter a presença humana. E nessa profecia aqui, gente, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de impérios, a Síria como uma potência, né? Síria e a Síria. São duas potências que nós estamos falando aqui. Lembra que teve uma aula que eu comentei que a Assíria ainda não havia se... ela ainda era como império, e a Babilônia não havia ainda se projetado como império. A Babilônia estava dentro da Assíria, depois é que ela se projeta. Né? Mas nós estamos falando aqui de impérios mundiais, na época que Isaías profere essas profecias. Então, naquela época, né, quem estivesse ouvindo essa profecia, né, como que a Síria ou a Assíria deixaria de ser império? Né? O versículo 3. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia o Senhor dos Exércitos. A parte final aqui, ela é como se fosse um sarcasmo da parte do Senhor, né? Porque eles estavam tão confiantes, né? Tanto o Reino do Norte quanto a Síria, eles estavam tão confiantes, né, no seu poder bélico, na sua força, na sua autossuficiência, independente de Deus, que o Senhor, até no final aqui, ele usa de sarcasmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ambos, nem o Reino do Norte, muito menos a Síria, poderão ser ajudados. O povo de Deus não pode ficar seguro por meio do poder humano. E eles, quando se afastam da dependência única do Senhor, quando eles se afastam da dependência única do Senhor, não podem trazer uma bênção para o mundo, né? Faltou a palavra não aqui. Então, nem Efraim, o Reino do Norte sem Deus, muito menos Damasco, né? Está falando sobre a queda do império aqui. Versículo 4. Naquele dia, a glória de Jacó se definirá e a gordura do seu corpo se consumirá. Aqui, nesse versículo 4, é o mesmo tema, é a mesma forma, Deus está falando da mesma forma, como ele tinha falado no capítulo 10, versículo 16, né? Que ele estava denunciando aqui a autoconfiança, né? A independência de Deus, a confiança no seu próprio braço, na sua própria força. Lembra quando nós passamos sobre essa passagem, capítulo 10, versículo 16? Olha como diz lá, né? Olha, vamos ler o 15 também, né? Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. Essa profecia aqui era contra a Síria. E Deus estava falando sobre a soberania, que Deus tinha usado a Síria como vara, como chicote, né, contra o seu povo, mas que como é que se diz? Que a punição também chegaria para eles, né, que eles estavam confiando, né, na sua força, na sua decisão, né, como se eles tivessem idealizado e pensado tudo, e Deus estava demonstrando que não, que quem estava por trás de todas essas coisas era o próprio Deus. Por isso que ele fala aqui, né, olha, naquele dia a glória de Jacó, né, a falsa glória de poder, o falso governo vai se definhar, e a gordura do seu corpo consumirá, né, como uma doença. Aí até o autor aqui, ele fala, né, que a descrença como um câncer,
Então, aqui Deus demonstrando, né, que você não tem que confiar somente no externo, né, nas circunstâncias, naquilo que você possui, que acha que está trazendo segurança para você. Aqui Deus estava demonstrando que forças internas também estavam em operação. Não somente forças externas, né, não somente circunstância, mas é Deus, né, por trás de todas as situações. Então, é falsa glória de poder, né, falso governo. Versículo 5. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Então, a mesma coisa quando Deus trata lá, né, em Deuteronômio, que ele fala sobre bênçãos e maldição. Não adianta você estar numa boa terra, né? Quando Deus escolheu Israel, quando Deus mandou o povo, né, assumir, né, entrar na terra prometida, Deus sempre tratou Israel como uma terra que mana leite e mel, uma terra de bênçãos, de bem-aventurança. Mas por trás dessa bênção está a ação de Deus. É Deus que guarda Israel, é Deus que cuida de Israel. Então não adianta nada você confiar somente numa terra boa, porque podem surgir várias forças externas. Você não é dono do tempo. Você não sabe se vai passar uma temporada de escassez, né, como aconteceu no Egito, na época de José. Deus revelou a José que que teria um tempo de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, né? E você precisava se precaver a esse respeito. Então, é isso que ele está dizendo. Então, como eles tinham decidido, né, se afastar de Deus, então Deus estava dizendo aqui que não adiantava nada, que no tempo da colheita não haveria grande quantidade, não haveria muita produtividade. Ao contrário, escassez, né? Poucas espigas que sobram, né? Então, ele está dizendo aqui no versículo 5, que a figura do ceifeiro, né, representa uma força externa em ação. O braço do Senhor, uma ação pessoal, Deus intervindo na situação. Depois da ceifa, né, que aí também a palavra do Senhor, ele trata sobre essa figura do respigador, que é aquele que vai após a ceifa e vai recolhendo o resto. Depois da ceifa e do respigador, não sobra nada. Você lembra que essa figura, né, que tanto a palavra do Senhor fala sobre rabiscos, né, sobre ou respingos, que ele fala que era uma ação social, né, que Deus exigia de Israel, que sempre numa colheita, na produção, era sempre para deixar algumas espigas caírem no chão para as pessoas pobres. A situação de Ruth, né, Ruth e Noemi, que Ruth foi para o campo de Boaz, e Boaz deu a ordem para os seus ceifeiros, que era para deixar cair espigas, né, para ajudar Ruth. Isso era uma ação social em Israel. Então, ele está dizendo aqui, ó, que já passou o ceifeiro, passou o respigador. Então, não ia ficar nada, não ia sobrar quase nada, né, no sentido aqui, na figura de justiça divina. Deus é que estava tratando. Então, não haveria sobras, não haveria bênçãos aqui, né? Versículo 6. Contudo, né, aqui começa uma série de naquele dia, que são os versículos 6, 7 e 9, né? Então, contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira, ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Né? Então, aqui ele muda o assunto, ele está falando aqui sobre o julgamento, sobre a justiça de Deus, e aí, como sempre, né, na maioria dos capítulos de Isaías, nós vamos ver isso, né, sempre 2 grandes temas em Isaías, que primeiro é o julgamento e segundo é a misericórdia, né, o remanescente. Então, aqui, contudo, no versículo 6,
né? Naquele dia. Por conta do quê? Da bondade de Deus ou por conta da justiça deles? Aqui está falando sobre o quê? Bondade e misericórdia de Deus. Vai haver remanescente pela bondade de Deus, né? Pelo remanescente. Então, agora aqui nos blocos, né? Já que desse bloco de naquele dia, começa com 6, ele já é a segunda sessão, que é os versículos 7 e os versículos 8, né? 7 e o 9 também. Naquele dia. Então, aqui, nessa profecia de Isaías, né? Lembra que eu também já falei sobre isso? Ele extrapola, apesar dele estar mencionando aqui um fato histórico, uma situação ocorrida, né? No capítulo 17 aqui ele está falando sobre Acaz, né? Metade aqui é sobre Acaz e depois aqui é sobre Senaqueribe, né? Apesar dele estar mencionando fatos e situações da época, ele extrapola além do seu tempo. Ele extrapola a profecia. Ela não é aplicável somente naqueles dias. Olha só o versículo 7. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Versículo 8. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Então, ele está agora, né, ele tirou os olhos da Síria, tirou os olhos do Reino do Norte, tirou os olhos da situação, né, da ocorrida lá na situação de Acaz, e agora ele já está olhando para os remanescentes, tanto após a invasão babilônica, como também naquele dia o sentido escatológico. Ele está dizendo que os remanescentes, com os olhos fixos no Senhor, que luta por Israel, e que ele aqui chama o quê? De Santo de Israel. Né? Lembra que também um dos títulos que mais aparecem sobre Deus aqui no livro de Isaías é o Santo de Israel. Né? Ele vai contrastar esse Santo de Israel, que quem o fez, né? Que foi Deus quem fez os homens. Deus é santo, criador. Ele fez os homens. Naquele dia, esse remanescente vai olhar para o Santo de Israel. Porque agora, no momento, nessa situação reportada aqui por Isaías, eles tinham esquecido do Senhor. Né? Não era somente um pecado do rei de Israel, mas no desenrolar da história, você vai lendo os profetas, você vai lendo as histórias dos reis aqui, e nós vamos ver que o pecado como chaga mortal não era somente politicamente falando, mas ela já tinha também invadido o sistema religioso e o próprio povo, todos eles tinham se voltado contra o Senhor. Todos eles estavam idólatras. Eles deixaram de olhar para os santos de Israel e estavam olhando para ídolos. Por isso o versículo 8, não olharão para os altares, obra das suas mãos. Olha o contraste aqui. É aquilo que eu falo para vocês, né? A gente vai lendo e com o comentário vai abrindo os nossos olhos para a gente ver essa beleza da palavra de Deus, como Isaías usa muito o contraste. Deus Criador, naquele dia nós vamos olhar para Ele, que nos fez. Porque hoje, né, a situação de Israel, eles não estavam olhando para o Deus Criador, mas estavam olhando para ídolos. Não olharão para os altares. Quem fez os altares? O homem. Obra das suas mãos. Não darão a mínima atenção aos postes sagrados, aos altares de incenso, que os seus dedos fizeram. Tem uma passagem, né, muito linda, que eu não me recordo agora se está em Ezequiel, mas acho que é Ezequiel, pastor Paulo me ajuda, que é aquela passagem que, ou é o próprio Isaías, que Deus começa a refletir junto, e ele começa dizendo assim, o homem não entende, né? Como que o homem não entende?
O homem vai na floresta, derruba a árvore, pega a lenha, faz o fogo, se aquece com a lenha, e do restante que fica, ele faz um ídolo e se ajoelha diante desse ídolo. Aí Deus fica indignado. Deus... Oi? É no livro do profeta Isaías mesmo. É Isaías mesmo, né? E aí ele fala assim, como que eles não enxergam isso? Né? Como que eles, ao invés, né, de se prostrarem, né, diante do Deus Criador, eles se prostram diante de uma madeira, a mesma madeira que usou para aquecer, e eles não consideram, né, não conseguem enxergar isso. Deixa eu ver se é o 41. 44:6, será? Deixa eu ver. 44. A minha outra, a Bíblia está toda anotada. É esse mesmo, é 44, pastor Paulo. A insensatez da idolatria. Aí ele fala, ó. Vou ler a partir do versículo 13, ó. O carpinteiro mede a madeira com uma linha, faz um esboço com o traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixa crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo, assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição. Assa a carne e come a sua porção. Ele também se aquece e diz, né, no seu coração, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, salve-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas. Não conseguem entender. Ninguém para pensar. Ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer. Metade dele usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre as suas brasas. Assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Quem que deu a árvore? Mas eles não conseguem enxergar isso, porque os seus olhos estão tapados, né? Os seus ouvidos estão tapados, seus olhos encobertos, não têm entendimento. Só que aqui, nos versículos 7 e 8, Deus está dizendo que esse remanescente, o Senhor vai abrir o entendimento deles, e eles entenderão, porque eles olharão para o Criador, para aquele que os fez, e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não mais idolatria. Então, olha só, um contraste, né? O tema aqui não é somente a criação de Deus, mas também a eleição de Israel como testemunhas de Deus, né? El Elohé, né? O nome do poço de Jacó, o Deus de Jacó. O Deus é o Deus de Israel, né? Aí vocês depois podem ler capítulo 44, versículo 2, 51, versículo 3, 54, versículo 5, Salmos 95, 6, 149, 2, né? Deus é o Deus de Israel. Naquele dia, o remanescente compreenderá completamente tudo o que o Senhor é e tem sido para o seu povo. O termo olho representa desejo e expectativa, Salmo 25, 15, e aprovação, Salmo 101, 6. Depois vocês leem esses versículos. Eles saberão que são aceitáveis para o santo e lhe darão plena aprovação e firme confiança. Né? E no versículo 8, já falei, né? O relacionamento com o Senhor, ele é exclusivo. O Senhor
Ele tem ciúmes do seu povo. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, né? Nós somos 100% de Deus e ele tem ciúmes de nós, né? Então, é isso que ele está dizendo, o relacionamento é exclusivo. Ok? Até aqui tudo bem? Aí a última sessão do naquele dia, que é os versículos 9 a 11. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mar, e tudo será desolação. Então, olha, ele estava falando sobre a desolação do Reino do Norte, né, e da Síria. Aí ele é como se fosse um parênteses, ele fala sobre o remanescente, agora ele volta os olhos novamente para a devastação. E aqui ele explica o motivo. Naquele dia, ele está dizendo, ó, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato, e tudo será desolação. Por quê? Né? Ou pois, porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semearem as façam crescer, e de manhã florescer, contudo, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. Olha só, ele está fazendo outro contraste aqui entre o versículo 9 e o versículo 10. No versículo 9, ele chama a atenção para as cidades fortes. E no versículo 10, ele fala que o Deus Salvador é a rocha. Então, ele está fazendo um contraste entre cidades fortes versus rocha. Então, olha só, contraste entre suas cidades fortes versus rocha da fortaleza de vocês. Insensatez. O que ele está chamando a atenção aqui? Quando Israel entrou na terra prometida, não haviam muitas cidades com muros altos, torres altas, muros fortes, e isso foi impeditivo para Israel possuir a terra prometida? Não, a gente já não começa essa história com a história de Josué e as quedas do muro de Jericó? Então, assim, o que valia para os amorreus, para os jebuseus, para os habitantes daquela terra, as suas cidades fortificadas? Não adiantou nada. Por quê? Porque o Deus estava com Israel. Quantas passagens nós lemos que quando o povo ouviu falar de Israel, que tinha atravessado o Jordão, eles estavam todos temerosos, porque sabia que o Deus estava com Israel. E cidade forte não significava nada, porque o Deus de Israel era a rocha deles. E aqui ele vai remeter a Êxodo 17, quando a água salvadora, a água purificadora sai da rocha. Mas o que está acontecendo aqui agora? Os reis, né, principalmente do Reino do Norte, e o que vai acontecer com o Reino do Sul, tinham esquecido o Deus rocha, o Deus de Israel. E eles estavam confiantes agora, era no seu braço. E eles estavam temerosos contra os invasores. Então, eles inverteram aqui a crença, a fé deles, né? Então, por isso que ele faz um contraste. O que é mais eficiente e eficaz? São as suas cidades fortes ou a rocha da fortaleza de vocês? Né? Então, o profeta aqui está falando, olha, vocês são insensatos, porque isso não vai valer de nada. E aí, mais uma vez, ele fala de novo, o que adianta você estar numa melhor terra, sendo que o que vocês decidiram fazer foi importar videiras? Então, ele está chamando a atenção aqui sobre idolatria. Vocês estão importando acordos políticos, que foi o que a CAS fez. Vocês estão importando falsa religiosidade. Mas isso de nada servirá. São planos ineficazes. Não tem aquele versículo que diz assim, Salmos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela? Se nós não estivermos com o Senhor, o que adianta os nossos muros altos?
O que adianta a nossa falsa segurança se o Senhor não é por nós? É isso que o profeta está chamando a atenção. Então, não adianta nada, porque é o Senhor que é como a rocha, né? O Senhor que é confiável, o Senhor que é salvador, é Ele que provém a proteção como fortaleza. Vamos ler rapidinho aí, Salmo 125, versículo 2. Gente, depois vocês leem esses outros salmos que eu coloquei aí, né, que o autor coloca, porque são salmos, assim, maravilhosos, né, que enchem o nosso coração. Salmo 125, versículo 2. Quem achou aí pode ler. Ninguém? Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que coisa linda. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o guarda de Israel. É ele que guerreia por Israel. E por que eles estavam fazendo isso? Né? Por que eles estavam importando videiras? Olha que termo, né? Que coisa interessante. Né? Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semearem, as façam crescer e de manhã florescer, o que ele está chamando a atenção aqui? Sobre a busca por resultados rápidos, né? Você não espera, né? Você não confia, mas você quer que as coisas aconteçam rapidamente. Contudo, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. O que ele está dizendo aqui? Que o dia mal vai vir, o dia do julgamento vai acontecer. Esse dia irremediável, né, que aqui tanto o profeta Isaías está falando sobre a invasão à Síria, quanto também o julgamento do Senhor, ele vai vir. E se ele extrapolar esse dia que ele estiver falando do dia escatológico, ele está falando do dia do julgamento, em que todos vão comparecer diante de Deus, grandes e pequenos, não importa. Então, esse dia vai chegar, né? Versículo 11, já falei. Depois aqui, né, a partir aqui do outro bloco, que é do capítulo 17, de versículo 12 até 18, 17. São duas profecias, dois oráculos. Um vai do versículo 12 até o versículo 14 e o outro vai do versículo 18, 1 a 7. O que significa esses dois blocos aqui? Eles validam a declaração registrada, né, especialmente aqui no versículo 10, porque ele está explicando por que está acontecendo tudo isso, porque eles se esqueceram de Deus, né, abandonaram o Senhor, e de que em uma época de ameaça mundial encontra-se a segurança no Senhor fortificado, não em cidades fortes. Então, são sempre duas extrapolações, tanto para o dia, para o fato ocorrido no período, né, dessa profecia, quanto também da extrapolação aqui para os finais dos tempos. Então, onde que está a segurança? Ele vai validar isso aqui. Ele vai ratificar o seu argumento. A nossa segurança está em Deus, não em cidades fortes, não naquilo que nós buscamos com as nossas mãos, né? E aqui, né, ele continua falando sobre a Assíria, período de 745 a 701, né, é o fato histórico. Porém, os princípios aqui, né, envolvidos nesses dois oráculos, eles extrapolam para a história mundial. E aí a pergunta, né? Quem governa de fato o mundo e os propósitos de quem serão realizados no fim? Quem é que governa? Aí ele remete novamente ao capítulo 10 de Isaías, que nós já passamos,
capítulo 10, versículos 15 a 16, né? Que a gente já leu. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Será como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. O que adianta, né? O forte guerreiro doente. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. O que é o homem sem Deus, né, gente? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. E muitas vezes a gente se esquece disso. E aí, na nossa autodependência, né, nós fazemos planos. Também tem um versículo na Bíblia que fala isso, né? O homem, ele está tão seguro de si que ele faz planos como se todos fossem acontecer, ao invés de dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, vai acontecer. Porque se ele também decidir me levar, o que adianta a minha agenda para 2023 com planos até dezembro? Nada. Né? O que nós somos, né? Diante de Deus. Então, vamos lá, versículos 12 a 14. É um poema, tá? Agora ele finaliza esse capítulo 17 com um poema, né? E aí, vamos ler, 12 a 14. O bramido das numerosas nações bramam como o mar. O rugido dos povos rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer, já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Eu fico imaginando, né, Isaías falando, Isaías tendo essa profecia, né, porque é o Senhor quem fala, né, é Deus quem fala. E eu fico imaginando Isaías escrevendo isso, né, e vendo isso, essa confiança em Deus, né. Então, olha só, o tema aqui do 12 ao 14 é a voz que governa o mundo. Quem é que governa? É Deus. Ainda que os povos sejam muitos, ainda que as nações sejam diversas contra Israel, como ondas encapeladas, né? Olha, povos que rugem como águas impetuosas. Quem é que consegue ficar em pé diante de uma correnteza terrível, né? De um mar, de um rio, né, de uma cheia de um rio? O que a água faz? Olha, mas ele está dizendo assim, olha, não adianta nada, não importa, porque quando Deus os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas. Quando Deus fala, quando é a palavra dele, nada resiste, né? Então, aqui, já nesse pedacinho aqui, ó, o pano de fundo aqui é os capítulos 36 e 37 de Senaqueribe, né? Quando a Assíria, né? Quando o rei assírio Senaqueribe também tenta invadir Jerusalém. Aqui já era o rei Ezequias. Quando Ezequias vai e apresenta as cartas diante de Deus, e Deus envia Isaías com a resposta, dizendo que não era para eles temer, porque era Deus que iria guerrear. E foi exatamente isso que aconteceu, né? No cair da tarde, estava lá todo o exército assírio em volta de Jerusalém, e no dia seguinte já não tinha mais exército assírio nenhum, né? Então, quando Deus manda, quando Deus fala, né, ninguém permanece. Então, o versículo 12, ele vai dizer, porém, a história extravasa. Não é somente a situação de Senaqueribe. Aqui ele também está falando dos últimos tempos, né, quando todas as nações também tentarão invadir
é Jerusalém, a guerra do Armagedon. E que Deus também vai tratar do mesmo jeito e da mesma forma. Vai ser Deus que vai guerrear. É o próprio Deus que guerreará a favor de Israel. Então, o que ele diz, né? Olha, diante de um mundo inquieto e hostil, de um cenário mundial como ondas encapeladas, né? O fluxo da maré se avolumando, né? É uma hostilidade contra Deus, contra o seu trono, né? Mas, porém, de nada disso valerá. Vamos ler rapidinho aqui, Salmos 93. Alguém pode falar a hora aí para mim, por favor? Falta 7 para as 9. Tá. Olha só o Salmo 93. É lindo, gente, esse salmo é maravilhoso. Esse bloco, gente, vai do Salmo 93 até o 99, todos eles elevam e falam sobre a soberania de Deus. O Senhor reina, porque isso vai acontecer, gente. Vocês, concordando ou não, aceitando ou não, crendo ou não, o Senhor vai reinar. Ele reina hoje, através da sua igreja. E o seu reino vai ser pleno quando ele voltar. E ele vai reinar de Jerusalém. A lei sairá de Sião. Ele estará no seu monte em Jerusalém, fisicamente. O Senhor reina. Vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Olha a diferença entre o reino de Deus e o governo humano. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz, né? As nações, multidão. As águas levantaram o seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. O Senhor reina, né? No dia escatológico, né, desse exército multinacional que não vão vencer. Né? Capítulo 8, 9, ele também já estava falando sobre isso. 8, versículo 9. Continuem a fazer o mal a nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Salmos 2, então, depois vocês leem lá, é simplesmente maravilhoso. Então, vamos continuar aqui, versículo 13. Ora vem, Senhor Jesus, que dia será esse? Versículo 13. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão. Quer dizer, a palavra de ordem divina que governa o mundo, a palavra de Deus, né, que cria todas as coisas, é a mesma palavra que governa, né, que sustenta todas as coisas. Quando ele os repreender, serão como palha nas colinas. Então, aqui a palha é uma figura de julgamento imediato, diante da qual suas vítimas são impotentes. Né? A palha passa o fogo, não sobra nada. Versículo 14, diante do terror imposto por Senaqueribe aos habitantes de Jerusalém, ele já havia desaparecido antes do amanhecer, depois vocês leem lá. E foi apenas um anjo do Senhor. Versículo 18. Aqui é a mesma resposta, né, que o profeta está dando. No final, né, de quem os propósitos serão realizados? Né? Quem é que governa? Né? É os propósitos de Deus. Né? E aí ele vem com o oráculo aqui, também é um fato, né, que o autor vai dizer que é contra a Etiópia, que era a região do Alto Nilo. Isso foi um fato que aconteceu no ano 715 a.C., uma dinastia etíope, né, de um rei chamado Pié,
né, que era a que fala Etiópia, mas aqui ligada ao Egito. Essa dinastia dominou o Egito e mandou mensageiros a todos os estados palestinos, prometendo o auxílio egípcio em um levante contra os assírios. Isaías analisa a situação da época em um horizonte mais amplo, a mesma coisa que ele fez no capítulo anterior, né? A segurança só pode ser encontrada no Senhor. E um dia esse remanescente desfrutará dela. Então, ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiros sobre as águas, né? Então, olha a ordem que foi dada para esses emissários. Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto e de pele macia, né? Então, esses emissários do Egito vão às cortes estrangeiras, né? Diplomatas, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Então, ele diz, né, ó, o mensageiro com a mensagem deles, né, a ordem que foi dada aos emissários. Porém, aí Isaías vai chamar a atenção sobre a mensagem de Deus, né? Então, até o autor fala, mensagem mundial de Isaías. Aqui, olha só o teor em contraste com o anterior, né? Olha a convocação do Senhor, olha a diferença da mensagem e do emissário. Versículo 3 é Deus quem está falando. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Versículo 4, assim diz o Senhor, do lugar onde moro ficarei olhando, quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. A mensagem de Deus para todos os habitantes da terra será tanto visível quanto audível. A bandeira está chamando a atenção sobre a mensagem visível, e a trombeta como uma mensagem audível. O que ele quer dizer aqui? Que é para não deixar dúvidas. Ninguém terá desculpa. Não haverá desculpa. Aqui ele está dizendo que é para dar oportunidade para conhecer o que está em progresso. E não somente isso, mas uma vez que o Senhor é apresentado para nós, uma vez que o Evangelho é pregado, que Jesus Cristo é pregado, obrigatoriamente o homem precisa dar uma resposta a Deus. Ou é sim ou é não. O Evangelho de João, ele vai se preocupar muito com isso, e você vai ver como tema principal no Evangelho de João sempre essa questão da testemunha, da mensagem em nós como testemunhas, e uma vez que esse Evangelho é pregado, né, que nós somos testemunhas dessas boas novas, sempre o final das histórias tem uma reação, e a gente sempre vai ver lá versículos. Uns creram, outros não. Uns aceitaram, outros não. Porque sempre é essa a resposta diante do anúncio do Evangelho. Você vai dar uma resposta a Deus. Todos vão se ajoelhar diante de Deus. Ou diante dele como Salvador, ou diante dele como juiz. Né? Então, a mensagem ela é visível e ela é audível. No versículo 4, o Senhor observa, ainda que muitos achem, né, que Deus não está trabalhando, como tem muitos, né, que se dizem crentes e também creem que Deus não interfere mais na história da humanidade, né, que é o deísmo, não é o teísmo com T, mas é o deísmo com D. Creem em Deus, mas não creem que Deus ainda interfere na humanidade. Não, senhor. Deus, até hoje e até o final, ele é soberano, governa sobre todos, e ele intervém, sim, na humanidade. Então, olha só. O Senhor observa, tão natural e inevitável quanto ao ardor do sol
e o orvalho na época da colheita. Também o Senhor está presente sem ser visto, olhando quieto. Onde moro? Né? Então, o Senhor, aqui, né, a natureza ou a característica desse Deus transcendente e imanente. Transcendente porque ele habita o céu dos céus e todo o universo. Deus está presente em todo o lugar, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. E, ao mesmo tempo, ele é imanente, porque ele habita dentro de nós. Né? Ele está dentro de nós, por isso que ele é imanente. E também imanente nos assuntos da terra. Não cai uma folha da árvore se não é da vontade do Senhor. Ardor e orvalho são fatores auxiliares de amadurecimento. Então, quando ele fala aqui, né, olha, ficarei olhando quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. A colheita está determinada. O dia da colheita está determinado. E o Senhor é ele também que age nessa colheita. Então, quando o autor diz aqui, né, fatores auxiliares de amadurecimento, ele quer dizer o quê? Que quando você planta a semente que você coloca na terra, você não é responsável pelo crescimento dessa planta. Quem vai dar o alimento é a terra. São fatores inerentes à colheita e que não dependem de você. Você fez o ato, você plantou a semente, mas quem amadurece a semente, quem faz crescer, quem faz surgir a planta é Deus. Então, é o Senhor que comanda o processo. Sempre. Sempre. Versículo 5. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Mesmo teor do capítulo 10. É o Senhor que está por trás de todas as coisas. Então, aqui, né, a Síria crente que ia vencer, a Síria crente que ela ia ter os despojos dessa guerra, o Senhor vem antes. Então, o Senhor escolhe o momento quando a colheita está pronta. Versículos 5 e 6 fica claro que a colheita que o Senhor colhe e depois deixa para as aves é aquela que os governantes da terra pretendiam colher para si mesmos. Porém, assim que pegaram a foice para colher a sua recompensa, a mão de Deus o precede. Ato súbito do verdadeiro governante do mundo. Mesma coisa que vai acontecer lá no Armagedon. Estarão crentes, né? Jerusalém sitiada. Nações e nações, milhões e milhões para invadir Jerusalém. E num ato soberano de Deus, serão como nada todas essas nações. Então, versículo 7. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia. Ele voltou, né, ao princípio do capítulo. Da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe. Nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. O que são essas nações diante desse Deus soberano? Então, aqui está descrevendo a consumação. A expressão naquela ocasião não se refere a um tempo cronológico, e sim o tempo de Deus, tempo kairos, que é uma estação adequada e característica para as dádivas. Em especial, uma dádiva de reverência trazidas ao Senhor da parte de um povo, tanto os de perto quanto os de longe. Haverá pessoas do mundo inteiro que esperaram a bandeira ser levantada e a trombeta soar, e agora eles se tornarão peregrinos ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Ele está falando aqui dos remanescentes, né? Aqueles que ficarem vivos, né? Após a grande tribulação, após o Armagedon. Eles, né? Essas nações remanescentes, elas terão que ir em Jerusalém, né? Uma vez ao ano, levar presentes ao rei, a Jesus, né? Ao Deus soberano de toda a terra. Peguei alguns versículos aqui só para complementar, que eu gostaria de ler com vocês, né, que complementa essa passagem. Uma está em Ezequiel 48. São muitos versículos, viu, irmãos? Essa parte, né, dos final dos tempos, do Armagedon, são
muitas passagens, né? A maioria dos profetas do Antigo Testamento, mais Apocalipse, eles falam sobre esse tempo. 48, versículo 36b. Só o finalzinho, né? 36, não, 35, desculpa. Só o finalzinho. Ele está falando sobre a divisão da terra, ele está falando sobre o templo, né, na Jerusalém Celestial, e aí no final ele fala assim, essa que nós vamos morar, né, a Jerusalém, depois que Jesus voltar. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor Está Aqui. Ele está falando de Jerusalém. Então, a partir do momento que o reino milenar de Jesus foi instalado em Jerusalém, fisicamente falando, no Monte Sião, o nome da cidade será O Senhor Está Aqui. Por quê? O próprio Cristo vai reinar de Jerusalém. Malaquias 3, 17. Se alguém achou antes de mim, pode ler, viu? Malaquias, capítulo 3, versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Aí ele vai falando o que vai acontecer aqui quando ele voltar. 41, 3, 17, 18, 41 deve ser Isaías, isso aqui eu não lembro. Vai ser Isaías. Não coloquei o livro? Isaías 41, 3, deixa eu ver se é. Não, não é não. Esse 41, 3 eu não sei o que é não, depois eu vejo. Zacarias 14, 10 e 11. Zacarias, capítulo 14, versículos 10. Olha só. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. E aí, para finalizar, né, eu trouxe aí a foto de Jerusalém, que a Bíblia fala para você orar pela paz em Jerusalém, essa cidade maravilhosa, cidade do nosso Deus. Isaías 4, versículos 2 e 3. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião serão poucos, né? Relembrando aqui aquilo que a gente leu, sobrarão poucas espigas, né? Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Não é qualquer um. Não é a minha vontade, mas é aqueles que estão inscritos. Há um livro com os nomes daqueles que vão habitar em Jerusalém. E nós, né, a igreja do Senhor, nós já estaremos com o Senhor, né? Nós já estaremos em corpos glorificados para habitar com o Senhor. Amém? Amém.
Amém. A irmã falou Isaías, por último, quanto? Isaías 4. Obrigada. Valéria, a gente Lindo, né, gente? falou bastante soberania, né? Soberania. É o Soberania, Senhor que governa. mas aí também é uma corresponsabilidade do povo em ouvir a voz de Deus, entrar pelo caminho da salvação. Exato. Eu passei Sempre, aula, né? eu passei a aula toda pensando no, na questão doutrinária, que é uma questão gera bastante debate nesses dias, da predestinação, né? Verdade. Verdade. Não tem nada a ver com eleição, né? A predestinação, nós somos predestinados desde a fundação do mundo para sermos filhos de Deus. Aí está correta a predestinação. Somos predestinados a ser filhos de Deus, porém, não salvos para sempre. Aí uma questão importante também, que eu acho que vale a pena a gente pensar e refletir sobre isso, é a questão do filho. Porque o Senhor, né, uma vez que você aceita Jesus Cristo como Salvador, que você passa pelo novo nascimento, então não existe filhos, né? Eu até escrevi essa frase aqui, porque eu estou pensando um texto sobre esse assunto, porque filhos são frutos de intimidade. O filho só nasce por fruto de intimidade. Se não tem intimidade, não tem filhos. A mesma coisa o nosso relacionamento com o Senhor. Então, se eu nasci de novo, eu sou filho. E uma vez que eu entendi isso e realmente sou filho de Deus, então, filho não perde a condição de filho. Filho é filho. Tanto é que a parábola é do filho pródigo. Ele saiu, mas ele voltou. Filho pródigo. Então, a questão é você entender, uma vez que você entende que você é filho, e você passou pelo novo nascimento, pelo seu desejo, pela sua decisão, pela sua vontade, você jamais abandona o Senhor. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Não tem nada a ver com predestinação. Então, é que parece que Deus sofre e usa o profeta naquela sensação que o povo não deseja a presença dele. Escolheram coisas erradas, escolheram idolatria, foram às fontes rotas, e Deus está repreendendo o povo, repreendendo o povo. E aí, a gente fica nessa aí, Deus está sofrendo para que o povo volte para ele, como Exato. alguém que está sofrendo por amor. É E, aquela passagem de Oséias, né, pastor Paulo, também, o sofrimento de Deus, né? e apesar da soberania dele, do poder dele, Deus não vai fazer você se apaixonar por ele, tirando o seu livre-arbítrio. Mas ele vai sempre falar para que você se apaixone por ele e o ame mais e mais. Mas, Isso. mas você tem uma responsabilidade. Você em si tem uma responsabilidade. E a proposta de Deus é a sua carta de amor, né? É a palavra de Deus. E o profeta Isaías vai relatando isso através do povo de Jerusalém e Judá. Por isso essa mensagem é tão importante para nós. Porque a gente precisa. A nossa responsabilidade aqui qual é? Amar o Senhor acima de todas as coisas, de todas as nossas forças, com todo o nosso coração e o servirmos. Achei muito bonito. Desculpa aí. Me lembrou aquele versículo, né, de João 1, que ele fala assim, né, Evangelho de João 1, versículos 11 a 13, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam. Então, aí entra o livre-arbítrio e a decisão. Aos que o receberam, aos que creram, a fé, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Então, quando a gente passa pelo novo nascimento, que também a gente só se achega a Deus porque Deus nos chama, porque Deus dá essa oportunidade, uma vez que a gente passa por esse novo nascimento, nós nos tornamos filhos, o filho ama o pai, o filho deseja estar sempre ao lado do pai. Né? Então, a gente o ama, né? E não deixa, né? Não quer sair da presença do Senhor. Você ama mais e mais, cada vez mais, porque você quer agradar o seu Senhor. Eu pensei esse dia numa palavra para a igreja sobre essa geração do novo cristão como um relacionamento que é umbilical. Você, Pode depender. você nasceu de novo, e ao nascer de novo, você tem o mesmo relacionamento que o Matias está tendo aí com a Marcele. Ele saiu de dentro e para uma vida nova, e ele vai trazer algumas coisas que só o ventre pode existir, só no ventre pode existir esse alimento, essa graça, essa nova vida e essa nova experiência com Deus. Então, todos aqui nessa sala e a todo mundo, Deus nos quer fazer novas criaturas e nos fazer nascer de novo. Amém. É isso aí. Muito lindo, né? Mas Alguém tem alguma pergunta, mais alguma colocação? Hoje a gente está bem, ó, 9h16, foi muito bem, Valéria. Parabéns, viu? 9h18. É uma pena que o Wilson está aqui hoje. Oi? O Wilson está na sala. Wilson, não. Ele te elogiaria hoje, hein? Ah, então. Devia elogiar se eu estivesse aqui. O versículo 17, verso 6, ele fala dos rabiscos, né? O que sobra Isso, nas árvores como fruto para os pobres e para isso. aqueles que passassem. Miqueias, capítulo 7, também usa a mesma abordagem. Eles são contemporâneos, 7:1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para comer, nem figos temporãs que a minha alma desejou. E é um assunto bastante recorrente na Bíblia. E nós somos como rabiscos, como aqueles que sobrou. E o Elias, ele vai passar por um momento de crise bastante grande na sua vida ministerial, e num dia ele falou assim, eu fiquei como um rabisco, não ficou mais ninguém. E o Senhor falou assim, eu reservei uma boa parte, uma boa cota de gente, está reservado por mim. A igreja nunca vai ser maioria. A igreja nunca vai ser o grupo mais influente. Sim, Nós vamos ser sempre rabiscos. E sim. dentro desse rabisco, dentro da igreja do Senhor, ainda vai ter um grupo que vai gozar de maior intimidade com Deus. Que Deus nos ajude, que nessa escola nós possamos ser a seleção de Deus, guardados por Deus para este momento. Acho que Amém. as coisinhas Amém. que a gente está no texto, a gente tem que aproveitar, né? Lindo. Glória a Deus. Ô, Bruno, faz tempo que a gente não tira uma foto. Tira a foto aí, para a gente orar. E quem puder abrir a câmera. Nós chegamos a um pico de 25 aparelhos conectados. Eu sei que com mais gente dentro de casa, eu fico imaginando que a gente chegou aí, talvez, umas 40 pessoas hoje. Glória a Deus. Caio, você levantou a mão? Foi sem querer, na paz. Amém. Não levantou, não? Não quer falar? Júlio tá pretinho, Foi né? sem querer. Ah, tá bom. Pronto, Bruno. Pastor. Ô, Júlio, tá meio estranho sua foto aí, Júlio. Melhor aí. Tá estranho não, pô. Aqui tô no escuro, né, pô? Parecendo um fantasma no escritório. É um tição tirado do fogo. Pronto, Bruno?
Pronto. Então tá. Pastor Paulo, então, hora para finalizar. Obrigada pela presença. Próxima aula, mais 2 capítulos, tá bom? Vai ser bênção. Próxima aula, a gente tem uma continuação, vai ter uma outra professora. Então, quero que você compareça, hein? Não falte na aula, ainda traga mais um crente. Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, porque a tua Obrigada, Pai. e ela refrigera a nossa alma. Nós olhamos para o passado e vislumbramos o futuro. Olhamos para as coisas, Senhor, que o Senhor fez e entendemos que o Senhor continuará fazendo, porque tudo está nas tuas mãos, como foi repetido hoje várias vezes. O Senhor reina e é soberano, e nós estamos debaixo, Senhor, querido Santo, da tua vontade, esperando o cumprimento, Senhor, de cada uma das tuas palavras, acerca do mundo, Senhor, que hoje existe, acerca da igreja, acerca de nossas vidas, acerca de nossos corações. Pai, guarda o teu povo, edifica, e que nós possamos ruminar essa palavra, fortalecendo-nos a cada dia, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. Deus abençoe. Se abençoe. Até amanhã, irmãos, terça-feira. Tchau.